Estamos aqui mais uma vez para estar ministrando mais uma pré-aula. Esse instrumento que vai ser utilizado na preparação da escola bíblica dominical deste domingo. Estamos falando diretamente aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Cariacica, no estado do Espírito Santo, que tem como pastor presidente o pastor Evaldo Cassoto, aonde também funciona a sede da Convenção das Assembleias de Deus do estado do Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo. Estamos dando continuidade a essa série de estudo do livro de Gênesis, que tem como comentarista desse trimestre o pastor Cláudio Honor de Andrade. E o tema da nossa lição, da nossa 7ª lição, é a família que sobreviveu ao dilúvio. Vamos estar dando continuidade à lição onde nós falamos. A lição anterior falava sobre a impiedade do mundo de Lameque. Nós vemos, meus irmãos, que o mundo de Lameque foi um mundo que vivia sobre a impiedade do pecado. Lameque, ele foi aquele também contemporâneo daquela geração antediluviana, aquela geração que estava corrompida pelo pecado. A geração antediluviana foi aquela geração que Jesus falou lá no capítulo 24 de Mateus, no versículo de número 37, ele disse bem assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Esta geração foi uma geração corrupta, aonde Deus levanta Noé para fazer a diferença, para pregar numa geração corrompida. Geração essa que iniciou lá em Adão. Adão, ele foi o primeiro homem a pecar. Ali em Adão nós temos o registro do primeiro pecado. Depois de Adão e Eva, nasce Caim e Abel. Ali também é registrado o primeiro homicídio que a Bíblia registra. O primeiro homicídio que a Bíblia nos apresenta está ali registrado em Caim e Abel. Agora também vem a geração de Lameque. A geração de Lameque, meus amados, foi uma geração também que registrou a primeira poligamia que existiu dentro da Bíblia Sagrada, aonde Lameque, ele se casou com 2 mulheres, dando início assim a uma geração corrupta, dando início a uma geração que não tinha temor do Senhor, a uma geração que tinha perdido as características dos padrões bíblicos do casamento, aonde Deus tinha instituído um homem e a mulher, um homem para casar com uma só mulher. E este homem tinha perdido o temor da parte de Deus. Após a impiedade de Lameque, após os pecados de Lameque ter sido presenciado por Deus, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que todos tinham pensamento mal em seu coração. O pecado do homem, meus amados, marcou aquela geração, de tal forma que Deus, lá na sua infinita misericórdia, tenta fazer com que o homem venha a se arrepender. E nesta lição, nós vamos estar apresentando o final da dispensação da consciência. Deus, através de Noé que foi o pregoeiro da justiça,
Noé, que foi aquele que pregou o arrependimento, ele vem tentando trazer aquela geração ao arrependimento, mas aquela geração cada vez mais distanciava-se de Deus. Aquela geração cada vez mais, de passos largos, distanciava do Senhor. E agora, lá no capítulo 6 de Gênesis, no versículo de número 6, diz a Bíblia que o Senhor tinha arrependido de ter feito o homem. Mas ali não é uma contradição bíblica, não. Nós vamos ali ver a antropopatia da parte do Senhor, que é uma linguagem de característica humana usada por Deus. Quando a Bíblia fala que o Senhor tinha se arrependido de ter feito o homem, o arrepender aqui, no original ou no hebraico, significa Deus tinha sentido tristeza de ter visto o homem naquela situação terrível. Situação essa que estava distanciado de Deus, que estava escravizado pelo pecado. Então a Bíblia fala que Deus se arrepende de ter feito o homem. Deus sentiu tristeza de ter criado o homem. Porém, Deus levanta um homem chamado Noé. Deus acha graça agora em Noé e chama Noé. Fala para Noé construir uma arca, porque a violência do homem, os pecados do homem tinham chegado às suas narinas. Os pecados daquela geração já estavam cheirando mal à narina de Deus. E Deus agora tenta fazer com que o homem se arrepende. Porque a geração de Lameque, meus amados, foi uma geração terrível, aonde o pecado de prostituição, o pecado de violência daquela geração era pecado terrível, de tal forma que os homens naquela época, a violência estava tão grande, tão grande, tão grande, que o homem matava para ganhar fama. E isso não é diferente dos nossos dias, aonde os homens matam para ganhar status, matam para ganhar fama. É por isso que Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, seria nos nossos dias. Nos nossos dias, em nosso Brasil, a violência é tão grande, que hoje no Brasil mata-se mais de que nos países onde existe guerra. Então nós vemos que a violência é tamanha, assim como foi nos dias de Noé. Deus pede para Noé construir uma arca. E esta arca, meus irmãos, ela tinha que ser segundo os padrões bíblicos, segundo os padrões a qual Deus iria estar determinando. Os padrões segundo Deus iria estar passando para Noé fazer. Então nós vemos aqui que Deus determina para Noé como seria os padrões desta arca, porque Deus tinha anunciado para Noé construir uma arca. Deus percebeu que não havia meios de frear o pecado da humanidade. Deus percebeu que não havia forma de frear, a não ser senão destruindo a humanidade daquela época. Então Deus levanta Noé para estar pregando a palavra, pregando a justiça. Noé foi o primeiro pregoeiro da justiça. Nós vemos que Noé, ele foi levantado em uma geração corrupta. Apesar da corrupção, Noé e a sua família, que foram salvas,
8 pessoas não se corromperam, não se achegaram no pecado. Eu gostaria de te pedir neste momento para que você leve isso para os seus alunos. Embora em uma geração corrupta, há possibilidade de sermos fiéis. Embora em uma geração corrompida pelo pecado, Noé e sua família não se corrompeu. Noé e sua família foi fiel. Nós vemos que o demônio, o diabo, ele tem espalhado, meus amados, isso em nossos dias. Como ser fiel em uma geração corrompida? Como ser fiel é muito difícil, mas Noé provou para nós que ele e sua família foram salvos, porque ele foi fiel. Ele foi preservado, porque ele foi fiel em um mundo que jaz do maligno, em um mundo que jaz do pecado. Nós vemos que Noé, ele foi fiel, embora a geração de Lameque tinha quebrado o modelo do padrão bíblico de família. E quando o padrão bíblico de família é quebrado, certamente a sociedade ela foge dos padrões a qual Deus determinou uma sociedade. Então, certamente, quando esta sociedade sai dos padrões bíblicos, sai da direção divina, Deus, ele se ira. E a Bíblia fala que Deus, ele é tardio em irar-se, e ao culpado ele não tem por inocente. Deus pede agora para Noé pregar que iria chover, que iria vir um grande dilúvio na face da terra. Nós vemos no primeiro ponto que Deus anuncia o dilúvio. E naquela época, meus irmãos, o juízo divino seria real. O juízo divino seria sem misericórdia. Mas quando Noé começa a pregar que Deus iria mandar chuva, parecia que o juízo divino seria improvável. Por quê? Chover naquela época era muito difícil. E naquela proporção que Noé pregou, aí que seria mais impossível ainda. Então aquelas pessoas, aquela geração antediluviana, eles não acreditaram na mensagem de Noé, porque eles achavam aquilo impossível. Eles achavam aquilo difícil de acontecer. E a construção da arca, para escapar do dilúvio, ou seja, aquele grande navio, deveria ser construído segundo as medidas de Deus. Aquela embarcação deveria ser construída, aquela embarcação de 3 andares, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, ou seja, seria uma medida de 300 côvados, o equivalente a 137 metros de comprimento, e também deveria ser de 50 côvados a sua largura, ou seja, o equivalente a 23 metros de largura, e a sua altura seria 30 côvados, ou seja, o equivalente a 14 metros de altura. Esta seria a medida. A madeira usada por Noé naquela construção deveria ser o cofre, que seria uma madeira que suportaria o impacto da chuva naquela época. Então, as portas deveriam ser construídas somente do lado. Noé, meus irmãos, demorou 120 anos para construir aquela arca. Mais de um século se passou, Noé construindo aquela arca, e cada batida de martelo, cada martelada, cada tábua que era pregada,
Era uma mensagem de arrependimento que Noé pregava. Todavia, aquela geração não se converteu, não entendeu que o juízo divino era um juízo que iria acontecer. Não tinha como se escapar senão pelo arrependimento. O juízo divino improvável fez com que aquela geração não assentasse a mensagem de Noé. Esta geração, meus irmãos, do século 21, pensa que esse juízo também não vai acontecer. É por isso que este mundo ele vai de mal a pior. Esta geração é difícil de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não aceitando a arca que nós estamos oferecendo nesse século 21, porque eles acham que Deus não está vendo, não está olhando para esta geração. Mas Deus lá de cima, meus amados, Ele tem presenciado tudo isso. Irmão Renato, mas por que Deus então, Ele não intervém o mais rápido possível? Porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Ele está dando um tempo para que esta geração venha se arrepender. Então, cada momento, cada dia que nasce para nós é uma oportunidade que surge para esta geração corrompida. Nós vemos que esta geração cada vez mais se distancia-se de Deus. Cada vez mais ela vai de passos largos distante de Deus. E Deus cada vez mais tem visto que esta geração está desinteressada pelo Senhor. É uma geração que está interessada pelo pecado. Está interessada somente em fazer os desejos da sua carne, os desejos da sua geração. Mas Deus está presenciando tudo isso. É por isso que durante a construção da arca, que demorou 120 anos, a mensagem não deixou de ser pregada. Fale isso para os seus alunos. Durante todo aquele período, a mensagem não deixou de ser pregada. Sempre haverá testemunhas para pregar. Deus nunca faltou com testemunha na terra. Durante este período antediluviano, sempre teve testemunha. Noé e a sua família, Noé e a sua esposa e filhos e esposa, Noé, esposa, 3 filhos e mais 3, 6, com Noé e a sua esposa, dá 8 pessoas que se salvaram. Ou seja, Deus, meus irmãos, Ele queria preservar toda aquela geração que se arrependesse, mas aquela geração, sem temor da parte do Senhor, pecou continuamente. E assim, quando passou-se 120 anos, depois da construção, Deus determinou que deveria agora entrar Noé e um casal de cada animal, macho e fêmea, entrar na arca, porque o juízo de Deus seria determinado. Deus agora manda chuva por 40 dias e 40 noites, um juízo universal. Ainda há 2 linhas de pensamento. Uma linha de pensamento de alguém que prega que o juízo foi somente naquela localidade onde tinha pessoas, onde era habitada. E a outra linha de pensamento, que segundo Gênesis capítulo 7, versículo 19 a 20, que sugere que a catástrofe foi universal. E esta é a linha mais aceitável.
embora fica difícil de entender da onde surgiu tanta água. Irmãos, o mais importante de tudo isso não é saber da onde a água veio, porque Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele tem um poderio tamanho que a nossa mente não consegue imaginar. O mais importante de tudo isso é que a intenção de Deus era destruir toda aquela geração, e assim Ele fez, porque Ele queria destruir o pecado de toda aquela humanidade, de toda aquela geração. Então, isto Ele fez. E nós acreditamos que aquela catástrofe foi universal. O juízo de Deus foi universal. Que toda aquela carne, gado, réptil, ave, todas elas foram destruídas. Somente foi poupada a família de Noé. Noé e a sua família, Sem, Cão e Jafé e as suas esposas foram poupadas, porque a misericórdia de Deus agiu na vida e na família de Noé. Aquela geração, amados, foi uma geração terrível, geração semelhante aos nossos dias. Prega isso para os seus alunos, que a geração de Noé é uma geração semelhante a essa, uma geração semelhante ao século 21, uma geração que desenfreadamente peca, desenfreadamente, sem nenhum pudor, sem nenhum temor da parte do Senhor, aonde nós vemos pessoas, homens se casando com homem, mulher se unindo a mulher. Nós vemos essa geração presenciando o transplante de sexo. Nós vemos essa geração presenciando a legalização do casamento homossexual. Nós vemos a poligamia, pessoas casando com mais de uma mulher e achando isso normal. Mas Deus lá de cima tem observado tudo isso, tem visto que é momento dele agir. E não pense você que este mundo Deus perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle. Tudo está no controle de Deus, e no tempo certo Ele há de intervir. No tempo certo, a arca desta geração, que é Jesus Cristo, que é a porta da graça, que vai se fechar um dia, e Jesus há de voltar para arrebatar, para retirar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, para estar eternamente com Ele ali. Então leve isso para seus alunos, para estar pregando, para estar ensinando na sua classe, para que seus alunos sejam também propagadores, seja o Noé desta geração, pregadores do arrependimento, pregadores da justiça, que eles sejam pregadores na sua escola, nos seus familiares, pregadores no seu trabalho, pregadores nesta geração corrompida, que os seus alunos possam fazer a diferença, e você que está me ouvindo possa fazer a diferença, possa ser diferente no mundo corrompido, ainda que um povo que não tem temor do Senhor, mas que você venha fazer a diferença. Os antediluvianos não deram crédito à pregação de Noé. Eles viviam para pecar. Eles viviam como se Deus não existisse. E essa geração vive como se Deus não existisse, amados. Como se Deus não fosse um criador dos céus e da terra. Todavia Deus, Ele é zeloso. Deus, Ele é misericordioso. E a misericórdia do Senhor,
que é a causa de nós não sermos consumidos, é o motivo dele ainda não ter destruído esse mundo corrompido pelo pecado. Esse mundo que o Senhor somente está esperando que esta geração venha se arrepender dos seus pecados, que esta geração venha mudar de rumo, mas que isto venha a ser feito o mais breve possível. Então, fique com esta palavra, fique com esta lição deste domingo, que Deus poupou somente aqueles que se arrependeram, aqueles que não se contaminaram. A família que sobreviveu ao dilúvio foi a família que não se contaminou, a família de Noé. Então sigamos esse exemplo, leve isso para a sua classe e não deixe de estudar, também não deixe de participar desta lição, deste domingo. Não deixe de ir à escola bíblica dominical deste domingo, que vai estar falando ao seu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe e você possa cada vez mais seguir no temor do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.